Olá, estudante, você que está aí sempre se preparando para melhorar o seu conhecimento, se preparando para provas, trabalhos. Estou gravando esse vídeo hoje sobre relações métricas na circunferência. É um assunto que faz parte, ou está na pauta, pelo menos das turmas de nono ano. Estão aí encerrando, né, suas atividades para entrar no ensino médio. Existem três principais relações na circunferência e eu vou mostrar elas para vocês, todas elas com um exercício para que você possa fixar aí o conteúdo. A primeira delas é uma relação que a gente chama de relação entre cordas. Então, dois segmentos que vão de um lado ao outro da circunferência, e se esses dois segmentos se cruzam, né, num ponto central aqui, não é no centro da circunferência, tá? É um ponto de cruzamento entre eles. Então existe uma relação de semelhança. Você, pela ideia de semelhança de triângulos, você consegue provar que esses segmentos aí são proporcionais. Então, no nosso caso aqui, esse segmento H, que está em verdinho aqui, vou fazer uma flechinha para ele aqui. Segmento H, a gente escreve assim: H está para esse segmento Y, H está para Y, assim como o segmento X aqui em cima, né? Segmento X aqui, vou apontar a flecha aqui. Segmento X está para o segmento, esse outro do ladinho dele aqui, o segmento K. Então, da multiplicação cruzada, vem que o Y multiplica o X. Então, o Y multiplica o X. Enquanto que o K multiplica o H. O K multiplica o H. Se você observar, então, o que aconteceu aqui? Na verdade, na própria corda, né, um segmento daqui até o ponto em que elas se cruzam, por exemplo, o segmento Y, multiplica o próprio X, a sequência da corda. Enquanto que o H, olhando o ponto aqui de entroncamento, onde eles se cruzam, as cordas se cruzam, ele acaba multiplicando o K. Então essa é a relação métrica que existe aí na circunferência. Ó. O segmento de uma mesma corda multiplica a sua sequência, né, o outro segmento, por exemplo, H multiplica K e X multiplica Y. Esse é o segmento, é bem tranquilo, bem fácil de você lembrar. Tá? O exercício sobre isso, para fixar aqui do ladinho, ó, você tem um segmento que mede 4, outro segmento mede 9, um segmento mede 3 e outro mede X, a sua sequência mede X. Então, por essa regrinha que a gente acabou de ver, é bem simples de resolver. Ó. 3 multiplica o X, 3 multiplica o X, isso é igual a 4 multiplica 9. 4 multiplica 9. Multiplica 9. Você aqui só divide os dois lados por 3. Divide os dois lados por 3. Esse 3 aqui, ele anula esse. Então fica que x é igual. Do lado de cá, 9 dividido 9 simplifica com o 3. Fica 3. E 4 vezes 3 é 12. Então esse segmento X aí, o segmento desconhecido, vale 12. Na sequência, isso aqui são relações entre segmentos secantes. Então tem um ponto externo aqui, a circunferência. Vou chamar ele aqui de ponto P. Esse ponto externo aqui cria um segmento em reta que corta a circunferência em dois pontos. Então a gente chama isso de segmento, em matemática, de segmento secante, a circunferência. E o de baixo aqui, o y mais w, também é um segmento secante. E a relação que existe nesse tipo de situação de segmentos secantes é que essa distância x aqui, que está apontada aqui, essa distância x aqui, x está para a soma do segmento de baixo, que vai de P até o segmento W aqui, ó. Então isso é y mais w. Y mais w. Então ele é proporcional a essa soma. Assim como é uma igualdade, tá? Ficou feio meu sinal de igualdade aqui. Igual. Agora, y, esse segmento de baixo aqui, ó, que vem daqui até o ponto P, ó,
esse segmento y, ele é proporcional à soma de cima, ó, x mais k. X mais k. X mais k. Então, o que acaba acontecendo é que é a multiplicação cruzada, né? Então, o y multiplica o y mais w, então, o que acontece? Esse y aqui, ó, esse pedaço de fora aqui, ó, que eu estou chamando a atenção para ele aqui, y, ele multiplica ele mais o w. Então, acaba ficando que y multiplica, é sempre bom pôr um parêntese, né? O y mais a sequência dessa mesma corda secante, esse mesmo segmento secante. E isso é igual, a mesma coisa acontece na parte de cima. Ó. O x, esse segmento de fora, do ponto P até a borda da circunferência, aqui, o segmento x acaba multiplicando ele mais k. Então, aqui fica que x multiplica x mais k. X mais k. X mais k. Ok? Então, essa é a relação que você observa em segmentos secantes. Então, no exercício aqui do lado, olha, eu vou tentar fazer aqui, o espaço aqui não é muito grande, mas vou tentar fazer aqui. Então, olhando para essas relações, então esse segmento de cima, ele é compatível, esse segmento 5 aqui, ele é compatível com o segmento x do lado de cá. Então, esse 5 multiplica. Aí você tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque ele está apontando nesse pontilhado que toda essa distância mede x. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é que toda essa distância é x e essa distância de fora é 5. Então, o que acontece? Ó, olha, pela relação aqui, nós pegamos o x, era o segmento de fora, pegamos o x mais k e multiplicamos. Então, agora ele está dizendo assim, ó, toda essa distância, esse 5 mais esse pedaço aqui, isso dá x. Então, eu vou multiplicar isso por x. Já é a soma dessa distância 5 mais um pedacinho aí. Que o pedacinho interno aqui da circunferência é um pedacinho x menos 5. Tá? Mas quando eu somar com um x com x anula. Então, na verdade, é 5 vezes x. É 5 pedaços de fora vezes a soma dessa sequência. Isso, o mesmo acontece no de baixo. Ó. Esse pedacinho 7 acaba multiplicando a soma. Ó. 7 vezes 10. Então, 7 vezes 10. É isso que acaba acontecendo no final. Então, é só dividir os dois lados por 5 agora, né? Dividimos os dois lados por 5. Para eliminar esse 5 aqui da esquerda. Ó, eliminamos o 5, isso dá x. Igual. Simplificamos o 10 com 5. Ó, 10 com 5, isso dá 2. E temos então que x vale 7 vezes 2, 14. Okay? Bem tranquilo fazer isso, tá? Só ter um pouquinho de calma. Se na dúvida você pausa o vídeo, anota, tenta resolver no caderno, volta ao vídeo, né? Essa é a vantagem do vídeo, você pode ver quantas vezes você precisar. O terceiro e último que aparece aí com a relação das mais importantes, relações métricas, entre um segmento. Ó, esse segmento de cima, segmento K, é chamado na matemática de segmento tangente à circunferência. Ele toca aqui no único ponto, aqui, ó, vem no ponto externo, toca no único ponto da circunferência. Então é chamado de segmento tangente. A relação que existe aqui é o seguinte, é que se eu pegar esse K e elevar ele ao quadrado, eu tenho o mesmo valor que pegar o segmento B, que é o segmento de fora, e multiplicar, cuidado aqui, tá? É com a soma de B, que é o segmento de fora, multiplicar o pedaço de fora com toda a corda, B mais A. Também isso é de semelhança de triângulos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou poder ficar fazendo essas deduções. Mas eu peço que você acredite, porque é assim mesmo que funciona. Então eu tenho K ao quadrado igual, ó, segmento de fora B vezes a soma, toda a corda. Todo o segmento aí, no caso de baixo, é um segmento secante. Então é B mais A. Traduzindo esse aqui para o nosso exercício, então ó, o de cima é o x, é o segmento secante, então o x ao quadrado é igual.
segmento de fora, 4, multiplica todo o segmento secante, que mede, ó, pelo pontilhado, mede 16. Então aquilo não está separado em um pedaço mais outro. Na verdade, se você quiser saber essas distâncias, se essa de fora mede 4 e tudo mede 16, é porque esse pedaço interno, a circunferência, que mede 12. Mas eu não preciso desse valor agora, porque a relação é, pegue o pedaço de fora aqui, 4, multiplique pela soma, todo o segmento secante aqui. E o segmento é 16. Então bem fácil fazer esse exercício, tá? Então você vai ficar com x ao quadrado é igual a 4 vezes 16, isso dá 64. 64. Aí a gente aprendeu lá na parte de radiciação da matemática, que quando eu quero eliminar um termo ao quadrado, eu extraio a raiz dos dois lados. Então eu vou ficar com a raiz quadrada de x quadrado, raiz quadrada de x quadrado, é igual, aqui ó, tem que ter atenção porque é assim, ó, é mais ou menos a raiz de 64. Mais ou menos a raiz de 64. Então a resposta para isso, na verdade, ó, o índice da raiz aqui é 2, elimina esse 2 aqui, então fica x. E aqui a resposta é mais ou menos, a raiz de 64 é 8, tá? Porque 8 vezes 8 é 64. Então por que a resposta é mais ou menos? Porque se eu pegar o mais 8 e levar ao quadrado, isso dá 64. Se eu pegar o menos 8 e levar ao quadrado, isso também dá 64. Só que eu estou falando uma relação de medida, uma relação métrica, então eu vou ignorar o menos 8. Não existe uma medida negativa, então o x para nós aqui tem valor de 8. Eu espero que você goste, assista quantas vezes você puder e quantas vezes você achar que é necessário para frisar bem esses conceitos aí. Um abraço, bons estudos a todos, fiquem com Deus.